Confesse, doutor, em épocas de julgamento, o senhor consegue ter um sono tranquilo? Não consigo realmente ter um sono tranquilo. Eu tento me afastar do caso pela imprensa. O problema do juiz não é se preocupar com o sono tranquilo antes ou durante o julgamento. Eu fico mesmo preocupado em ter um sono tranquilo depois do julgamento. Se eu fiz um bom trabalho, se o julgamento foi justo. Os cavalos russos ingressam correndo para fugir do fogo no lago Ládoga. E nesse momento que eles ingressam no lago, o lago congela e eles morrem congelados, com a cabeça de fora. Uma cena realmente trágica. E o Perrefit extrai dessa figura um símile para mostrar que o direito penal não pode ser nem gelado, nem colocado no fogo. Ou seja, não pode ser nem rigoroso, nem laxista. Sim. E que a solução estava em bordear e passar pelo meio. No caminho do meio. Retomando o aforismo in medio stat virtus. Eu acho que em todos nós há um pouco de juiz, um pouco de promotor e um pouco de diplomata. Eu até hoje não sei exatamente qual a minha composição química, quanto eu tenho, percentual de cada um. Percentual particular de diplomata, de juiz ou de promotor. Hoje, como juiz, eu trago uma experiência, um modo de vida, talvez, de um diplomata e uma experiência de promotor. Sim. Para combinar aquilo que eu sou hoje, o homem que eu sou, a pessoa que enfim, exerce um papel público, né, que é ser juiz. Hoje, o Contraponto conversa com os desembargadores Ricardo Dipp e Amado de Faria e também com o juiz Richard Cecchini. Vamos lá. A corregedoria é um homem que aprende sempre e não morre nunca. Traduza, desembargador. Pois é, essa é uma frase de Blaise Pascal a respeito da humanidade. Ele diz isso: a humanidade é um homem que aprende sempre e não morre nunca. E ele põe em destaque exatamente o papel da tradição, tanto na formação individual quanto na formação dos povos. De fato, aquilo que nos faz civilizados é exatamente a tradição. A Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, ela sempre se compôs de grupos de juízes que fizeram um trabalho notável ao longo do tempo e que correspondia exatamente a isto, a uma certa passagem de bastão, passagem de patrimônio. Tempos após tempos, os que saíam deixavam para os novos um acervo, que ia sendo retificado, aprofundado, corrigido aqui e ali, mas que representava, a meu ver, essa é a grandeza do trabalho da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, que eu penso que deixou um patrimônio que hoje se pode dizer nacional, reconhecido em outros estados. Esse trabalho é resultante de várias gerações. Esse já é um passado que permanece e se faz presente. E é por isso que eu usei essa frase de Pascal, porque mudava o corregedor-geral, mudava a equipe, mas a corregedoria não mudava. Essencialmente, ela seguia sempre sendo a mesma, substancialmente a mesma. Nós a podemos reconhecer ao longo do tempo. Doutor Cecchini, até que ponto as prisões provisórias, o tal do prende, depois solta, não incitam o sentimento de que nunca a justiça é praticada ou que no Brasil o judiciário não é sério? Esse é um dos mais graves problemas que nós temos hoje no judiciário brasileiro, pelo menos na minha opinião. E isso é decorrente, em grande parte, da espetacularização do processo. O processo se tornou um elemento midiático. Isso decorre de vários fatores, culturais, processuais, legais. Agora, eu acredito que está havendo uma banalização do instituto da prisão processual, tanto por parte do Ministério Público, em requerer, em pleitear a decretação de uma prisão processual, na maioria das vezes absolutamente dispensável, quanto do próprio Poder Judiciário. Acho que estão prendendo demais. Eu acredito que o juiz só deva prender
quando é caso realmente de uma quando seja caso de uma necessidade efetiva. Não há por que você prender alguém durante a investigação, ou no curso, ou no começo da investigação principalmente, se você já antevê a necessidade de uma soltura por excesso de prazo. Isso realmente está desmerecendo o Poder Judiciário. Se o processo fosse mais célere, se a decisão final viesse mais rapidamente, nós não teríamos esse problema. Desembargador, o senhor tem certeza de que os valores fundamentais da humanidade, na sua essência, não vêm se modificando ao longo da sua evolução histórica? Eu acredito que os valores fundamentais, por serem fundamentais, eles não se modificam. Valores como a liberdade, como a vida, esses valores são preservados e são íncitos ao próprio homem. E a humanidade caminhou cultivando esses valores e a trajetória da humanidade está assentada nesses valores. O que eu acredito é que o passar do tempo torna esses valores necessariamente repaginados. Nós vamos revisitá-los, nós vamos dar a eles uma nova visão que irá, esta sim, variar ao longo do tempo. Mas o valor, como um princípio fundamental, é como aquela música, tema do filme Casablanca, Sim. que the fundamental things apply as time goes by. Linda, por sinal. Isto, eu acho que permanece. Sempre. E sempre a evolução da sociedade vai dar uma dimensão diferente, um contorno de definição do que seja Sim. vida, onde começa a vida, onde termina a vida, os limites da liberdade. Esses limites, esses contornos irão sendo delineados de forma diferente ao longo do tempo. Desembargador, o aborto anencefálico é irmão do aborto piedoso? E nesse contexto, onde fica o aborto sentimental? É interessante isso. Parece que irmãos natimortos. Mas eu penso o seguinte, o que faz uma pessoa, uma criança, ser vítima do aborto sentimental? Exatamente a circunstância de ser um produto de um crime bárbaro como é o estupro. Essa característica, esse título, essa pessoa perde ao longo da vida? Não. Se nascer, continua sendo produto de estupro. O que me mostra que esse aborto sentimental, de sentimental, infelizmente, não tem nada. Eu compreendo a situação das mulheres que se encontram como resultado, como vitimadas por um crime desse tipo. Uma tragédia Mas, desse. O crime não se apaga, não se infirma com o aborto. E, ao revés, o título pelo qual a criança paga com a vida, portanto, o título jurídico que autorizaria, Sim. teoricamente, o aborto, esse permanece ao longo da vida. Com que eu acho que talvez se pudesse, por inteira lógica, julgar que um homicídio sentimental poderia ocorrer. Malferindo essa mesma vida, Sim. quando a pessoa tivesse 40 anos, 50 anos, 60 anos, não importa. Por isso, eu noto que há uma profunda quebra de lógica nessa figura do aborto sentimental. Doutor Checchini, sinceramente, agora e ainda no mesmo assunto, o senhor, em algum dos julgamentos, já sentiu medo da decisão dos jurados? Já, várias vezes. Como é que lidou com esse medo? Onde várias vezes aconteceu do promotor pedir absolvição no plenário e eu sentir que, e efetivamente eram casos para absolvição do réu, e eu sentir que havia uma grande possibilidade de condenação, uma condenação absolutamente injusta. Sim. Em 2 ocasiões houve uma votação de 4-3 pela absolvição. Sim. Quase uma condenação do réu numa injustiça tamanha. Felizmente nunca ocorreu desse meu medo se concretizar. Sim, quer dizer, mas sempre pode ter chegado perto, mas nunca chegou muito próximo, chegou muito perto. Até por conta desse linchamento moral que se faz do réu antes da sessão do júri. Em tese, desembargador, esse linchamento moral, entre aspas, que substitui a razão pela emoção, não instiga o sentimento de vingança? Instiga o sentimento de vingança.
eu também acredito que o sentimento de vingança, eu não chamaria de sentimento de vingança, eu chamaria de anseio de justiça. Eu creio que todo homem tem um sentimento de justiça, que irá variar de acordo com os seus conceitos culturais, de acordo com a sua civilização. A civilização ocidental possui alguns padrões do que é justiça. A civilização oriental possui outros padrões do que seja justiça. Outra cultura, né? São culturas baseadas em vertentes distintas. Então, na minha opinião, os homens procuram atender um anseio de justiça, do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto. E quando essa justiça não se realiza, não se materializa aos seus olhos, há uma insatisfação, há essa tendência a buscar justiça ou pelas próprias mãos ou por esse linchamento moral. É uma forma de extravasar aquilo que ficou frustrado, aquele anseio frustrado de justiça. Bem, nós vamos interromper alguns instantes esse nosso primeiro bloco. Daqui a pouco estaremos de volta com os desembargadores Ricardo Dipp e Amado de Faria, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e o juiz Richard Cecchini. Não saia daí, hein? Agora, o senhor não acha que o judiciário deveria servir de filtro às emoções, ou seja, ao desejo vingativo? Essa não seria a justiça racional e justa, uma vez que só podemos ser considerados culpados depois de julgados? O que o senhor acha? Eu estou muito de acordo com isso. Eu ainda agora estava acompanhando, eu escrevi um pequeno trabalho em homenagem ao meu querido e saudoso amigo Gilberto Valente da Silva, que se aposentou como juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Então, eu escrevi em um livro que nós realizamos aqui em São Paulo, sob a minha coordenação, em homenagem a Gilberto, que havia morrido há pouco tempo. Qual é o livro de nada? Chama Estudos em Homenagem a Gilberto Valente da Silva, publicado pela editora Sérgio Fabres, Porto Alegre. Eu escrevi um trabalho sobre, o título era qualquer coisa assim, A Estátua de Saddam Hussein. Sim. Mostrando exatamente que o espírito de vingança permanece no homem por ser íncito ao homem. E é claro, aí, essa sua inteligência da sua pergunta justamente está posta nisso. Ou seja, o judiciário representa institucionalmente essa vingança, torna-a racional, torna-a temperada, torna-a submetida ao exercício do contraditório, do direito de defesa, etc. E aqui voltamos à minha observação anterior. Uma relaxação penal exatamente tem como efeito secundário a retomada do espírito de vingança naqueles que não conseguem ver que os vingadores possam vingar-se em nome dela. Agora, uma curiosidade é que, desde criança, o senhor sempre odiou o Tribunal do Júri. Nunca, quer dizer, quando pensava em ser juiz na sua vida, nunca imaginou e nunca quis atuar no Tribunal do Júri. No entanto, há 13 anos, o senhor atua no Tribunal do Júri. O que seria isso? Destino? A força do destino? O que o senhor acha? Eu não sei o que aconteceu. Quando estudante de Direito, eu era realmente contra o júri, era contrário ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Achava que era um fenômeno que não se justificava mais na nossa sociedade. Mas desde o primeiro dia como juiz substituto, eu precisei fazer o júri. Primeiro dia, o senhor já foi designado? Já fiz um júri. E não exatamente no primeiro dia, assumi e no dia seguinte havia um plenário. E lá o senhor foi? Fui, isso foi em Piedade, no interior de São Paulo. E me lembro que passei a noite... Sem piedade nenhuma para conseguir. E me lembro que passei a noite no hotel, lendo o processo e preparando todas as teses possíveis para aquisitação
naquela insegurança natural Claro, o do primeiro primeiro dia. julgamento. É. E fiquei muito frustrado porque no dia seguinte o promotor pediu absolvição e o júri foi Foi rápido. muito rápido. E não deu nem para esquentar. É. E depois eu me promovi sempre para comarcas onde era titular de vara com anexo do júri, então sempre fiz júri. E quando vim para a capital, pensava que o meu trabalho no júri tivesse encerrado. E na capital, desde o primeiro dia, fui designado para trabalhar no maior tribunal do júri Então seria. de toda a América Latina, Que é o... que é o primeiro tribunal do júri. Sim. E foi ali, realmente, no primeiro tribunal do júri, lidando com isso todos os dias, que eu via a indispensabilidade da manutenção do júri. Bom, e aí o senhor passou a gostar. Hoje o senhor gosta, evidentemente. Hoje eu não cogitaria, se possível, trabalhar em outro ramo do direito. Puxa, quer dizer, o senhor foi conquistado pelo Tribunal do Júri. Fui conquistado por essa, que eu considero a forma mais democrática de justiça. Quem promove ou facilita ou é responsável pelo tratamento espetaculoso, ou melhor, pelos minutos de celebridade dados a certas autoridades? Eu creio que isso é talvez o retrato da nossa época. Andrew Warhol já dizia que todos têm direito a 15 minutos de fama no mundo. Pelo menos, né? Pelo desembargador? menos. E são imediatamente esquecidos após esse momento. Eu creio que é um culto à celebridade. E isso faz parte da sociedade dos dias de hoje, faz parte de uma banalização da cultura de uma forma geral, da vulgarização dos costumes, da pouca preocupação com o aprofundar de uma reflexão. Nós aceitamos as informações como elas nos são transmitidas. O importante é a notícia, não o fato noticiado. Isso leva ao culto da personalidade e, portanto, à celebridade. Eu acho que a própria sociedade é culpada disso. Desembargador, o senhor cita uma poesia linda do poeta Arlindo Veiga dos Santos. Diz lá um pequeno trecho. Quando dava vitória por perdida, ouvi na sombra a legião de ideias que marcham poderosas no silêncio. Qual o verdadeiro poder das ideias? Pois é. Arlindo Veiga dos Santos foi um homem extraordinário. Ele... A senhora é muito moça para ter conhecido. Eu já o conheci, ele já era bastante idoso. E era um homem realmente popular. Vinha do povo. Sim. Sabia das coisas, Não, então, né? e tinha toda uma cultura. Ele era de origem africana, foi provavelmente o maior líder negro brasileiro de todos os tempos. E um homem cultíssimo. E esse trabalho, esse trecho de poesia que a senhora referiu, vem no livro Ideias que Marcham em Silêncio, exatamente dele. Eu me valho aqui, para resumir a questão, de uma passagem de Heidegger. Heidegger diz, num dos livros dele, que nós temos que acreditar na mudança. Sim. Que a única forma que nos impede de um conformismo integral é saber, tomar consciência de que nós podemos mudar. Que nós temos que acreditar na mudança. Que a única forma que nos impede de um conformismo integral é saber, tomar consciência de que nós podemos mudar. Esta ideia já é, por assim dizer, contra-revolucionária por excelência. Ou seja, no sentido de que nós podemos ordenar as coisas tendo ideias de que elas podem ser ordenadas. Então eu penso que as ideias que marcham em silêncio, essas que não, contra as quais frequentemente conspira uma certa política de turno, Sim. para resumir as coisas, essas ideias são mais poderosas do que se pensa. Foi uma honra recebê-lo aqui, viu? No Contraponto, desembargador. A honra foi minha, eu acho que foi um engano o convite, mas em todo caso, De um engano forma muito alguma. generoso, agradeço muito. Doutor Checchini, qual o preço da tradição nesta vida corrida, sentida e tentadora do dia a dia? O senhor consegue definir? Eu acho que a tradição, o próprio conceito de tradição está se perdendo um pouco, né? O que seria tradição na nossa vida do dia a dia, na era da internet, na era da informação online, na era Das máquinas, das né? máquinas, do tudo ao mesmo tempo, Do sem tempo, né? do sem tempo. Eu acho que nós ainda vamos sentir saudades da tradição.
Eu acho que o direito ainda é muito conservador e ainda preza muito as tradições, mas o direito ele está um pouco defasado também da sociedade, está ficando um pouco para trás. Muito bem, doutor Checchini. O Contraponto agradece a sua participação. Foi uma honra, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Também uma curiosidade, desembargador. O saudoso Jorge Amado também levava em seu nome Amado de Faria. Apenas uma coincidência? É, lamentavelmente para mim, felizmente para ele, Mas tem outras apenas também. uma coincidência. Certa vez eu fui procurado pela internet por uma pessoa da família de Jorge Amado que queria saber se eu teria algum laço. Era uma pesquisa que essa senhora estava fazendo e nós chegamos à conclusão óbvia, que eu tinha certeza desde o início, que não havia parentesco. Mas, de fato, toda a família de Jorge Amado é Amado de Faria. Então, há também um José Amado de Faria lá, Joel Amado de Faria. Olha. Todos os homens, o prenome começa com a letra J. Então, há essa coincidência, né? Ela não é completa porque eu tenho Souza no meu nome e Jorge Amado não tinha. Mas eu queria muito ser parente de Jorge Amado. Então vamos dizer assim, o senhor leva a criatividade de Jorge Amado. Talvez nem tanto. Mas, para mim é uma honra até que alguém possa imaginar que eu tenha qualquer vínculo com Jorge Amado. Desembargador, foi muito bom recebê-lo hoje aqui no programa, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, é muito prazeroso. Foi bom, não foi? Pois é, na semana que vem estaremos de volta. Até lá. Se o senhor pudesse receitar um remédio social para o Brasil, qual seria ele? Eu pensei muito sobre isso já ao longo dos últimos anos e o remédio que eu imagino para o Brasil como um todo chama-se educação. Só um país que investe desde cedo na pessoa, em educação, alcança ou produz uma sociedade melhor. É a única forma de se aprimorar a sociedade, em todos os níveis. Um remédio simples assim? Sim. Genérico? Remédio genérico, mais social. Ética. Eu acho que o estabelecimento de relações mais éticas na sociedade brasileira seria o primeiro passo para uma construção de uma sociedade mais justa. Ou nós fazemos uma profunda, séria e realista restauração moral do país, ou não há nenhum remédio sério.